Shema Israel. E essa paraxá, como a pastora já falou, ela vai de 25, né? Números 25, verso 9, até Números 29, verso 40. E o nome dessa paraxá, como todo mundo já ouviu, é Pinhas ou Finéias. Repita comigo assim, Finéias. Mas hoje, nessa noite, eu não quero falar muito de Finéias, não. Pastor, Finéias, ele foi um personagem principal dessa paraxá. Mas o que eu quero trazer para nós nessa noite é algo que está acontecendo nos dias de hoje. Exatamente hoje, 2019, às 20 horas e 25 minutos, Brasil, Juiz de Fora, Minas Gerais, bairro Marumbi. Aleluia. Olha, vocês concordam comigo que nós vivemos em um mundo hoje, que é um mundo digital? Quem concorda comigo nessa noite? E pensando sobre o mundo digital, eu quero colocar um nome na paraxá dessa noite. O tema da palavra é, repita comigo assim, influenciadores espirituais. Repita de novo, influenciadores espirituais. Aleluia. Nós vivemos num mundo hoje que nós somos influenciados. Hoje existe no nosso mundo aí, né, influenciadores digitais. Pessoas que todos os dias postam coisas, pessoas que todos os dias tentam nos influenciar. Isso é muito interessante. Essas pessoas, elas tentam nos influenciar de todas as formas. Se hoje nós formos para a internet, tem pessoas que querem nos influenciar com aquilo que você deve vestir, as tendências da moda, não é isso? As pessoas vão para a internet e dizer para você assim, que você deve comer isso ou aquilo, não é verdade? Tem pessoas que dizem ainda mais, você deve comer naquele restaurante ou naquele outro, porque esse tem isso, aquele tem outro. A internet hoje, ela tomou uma proporção tamanha que tudo está na internet. Tudo. Existem pessoas que tentam nos influenciar hoje com seus hábitos. Eu gosto disso. E essas pessoas, às vezes, a gente fica olhando a vida delas, elas têm milhões de seguidores. O que significa isso? Milhões de pessoas que seguem elas, que as escutam, que as ouvem e que às vezes até as copiam, porque elas são influenciadores digitais. Pensando sobre isso, influenciador é uma pessoa que literalmente influencia. Ele exerce autoridade. Ele, digamos assim, dita a tendência. E já viu como funciona essa questão de tendência? Eu não entendo muito bem de moda não, mas às vezes acontece isso, né? As pessoas dizem assim, está na moda usar roupa preta. Quem criou isso? Não sei, mas alguém foi lá e deixou essa tendência. Vamos colocar julho de 2019, roupa preta está na moda. Aí daqui a pouco você começa a olhar, uma opção de gente de roupa preta, uma opção de gente assim, mas o que está acontecendo? Isso é tendência. Isso é, alguém na internet disse que ia ser assim, e o pessoal está copiando. E eu fiquei pensando como que a internet realmente está tão forte nos nossos dias, porque a internet hoje, né, as pessoas nos influenciam de tudo. Elas tentam nos manipular, elas tentam dizer para nós assim, olha, isso aqui é bom, aquilo ali é ruim, ou tentam dizer isso aqui é ruim, aquilo é bom. Mas pensando no mundo digital, eu quero trazer você nessa noite para influenciadores que diretamente afetam a mim e afetam você. Antes de chegar aqui naquilo que eu quero falar sobre a paraxá, eu quero traçar esse caminho. Existem hoje pessoas na internet que são pessoas influenciadores também espirituais. Eles chegam na internet e falam assim, isso é bom, isso esqueçam, isso é válido, isso não é. Mas sabe qual é o problema disso? É que muitos de nós, e eu vou dizer nós aqui hoje, ouvimos essas pessoas e realmente engolimos. Porque às vezes a gente, ao invés de ler o que está na palavra, a gente vai na tendência. A Torá foi anulada. Igrejas que pregam a Torá, essas igrejas doidas, a Torá foi anulada. A gente não tem que fazer mais isso.
porque o fulano de tal disse isso na internet. Quem é o fulano de tal? Ele é um pastor poderoso, conhecido, ele tem 1 milhão de pessoas no Instagram, ele tem 1 milhão de pessoas no YouTube, então ele é alguém que tem autoridade. Aí nós ouvimos uma pessoa dessa e ficamos assim, é verdade, ele deve estar falando algo verdadeiro. Mas quando nós ouvimos alguém que é de Deus, que você olha lá, tem às vezes 50 pessoas seguindo ele, mas quando ele começa a dizer a verdade, a gente pega e fala assim, não, isso aí não deve ser de Deus, não. A internet, ela tomou uma proporção tamanha que ela tem influenciado cristãos. Hoje nós temos uma tendência na igreja, no mundo, que são os famosos desigrejados. Sabe o que é isso? Pessoas que agora dizem o seguinte, eu não preciso de igreja mais. Eu sou igreja. Eu posso ficar em casa, eu posso tomar a minha ceia pela TV, eu posso ler a Bíblia quando ou se eu quiser ler, eu não preciso ter comunhão com você, porque eu sou igreja. Só que esses desigrejados se esquecem daquilo que a palavra do Senhor fala em Hebreus 10, 25, que diz assim, que nós temos que estar congregados. Só que a internet, ela toma uma proporção tão grande, queridos, que alguém vem para a internet e fala assim, olha, eu descobri lendo a Bíblia, que mirabolamente aqui eu descobri que não precisa mais dar dízimo não, isso é conversa de pastor hoje em dia. Dízimo, para quê, irmão? Você agora é livre, guarda o seu dinheiro aí, porque você não precisa mais fazer isso. Aí vai pessoas para a internet e ouvem isso e falam assim, eu não preciso dar dízimo, mas por quê? A Bíblia falou para você não dar? Não, o pastor fulano falou. Aí a gente vai para a internet diz assim, não, porque hoje em dia, ser cristão é o seguinte, você não precisa mais orar, porque para que orar? Deus te sabe o que você está pensando, se você simplesmente pensar, Deus sabe. Você não precisa mais ler a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia é um livro muito velho, é um livro que tem 2000 anos e está desatualizado, tudo que está aqui é coisa do passado, não precisa mais dela. Hoje, você não precisa mais da Bíblia, porque, afinal de contas, né? Jesus já veio, já pagou o preço, então agora você pode fazer o que você quiser. E pensando sobre todas essas coisas, por que eu estou falando sobre os influenciadores? As pessoas dizem hoje que a gente não precisa da Bíblia, que a gente não precisa de Deus, porque nós estamos na graça. E sabe qual é o pior disso tudo? É que tem muitos cristãos hoje que engolem tudo isso. Tem muitas pessoas nas igrejas hoje que estão desviadas, que estão frias, porque ficam ouvindo aquilo que as pessoas na internet falam, mas se esquecem de ouvir aquilo que a palavra fala. E sabe o que a palavra fala? Que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre, que Deus não muda, que não interessa o que o homem diga, interessa o que Deus disse. Só que nós às vezes ficamos aí influenciados, e o que me deixou pensativo essa semana, e meditando na Torá, meditando nesse estudo exatamente de Pinhas, porque a gente foca muito em Pinhas. Pinhas foi uma bênção, amém? Foi um homem que foi usado por Deus para tirar do meio do povo o mal, mas a gente se esquece de olhar todo o enredo dessa paraxá. Semana passada, nós aprendemos a paraxá que foi algo tremendo. Lá estava o povo de Israel, como vocês estão aqui hoje me ouvindo. O povo estava lá no arraial. O povo estava ali no arraial organizadamente. O povo estava no arraial ali fazendo tudo que eles sempre faziam. E não sabiam eles que lá no alto da montanha existia duas pessoas. Um rei chamado Balaque e um profeta chamado Balaão, que estavam ali naquela conversa. Amaldiçoa eles, Balaão. Não posso, Adonai não deixa. Amaldiçoa. E eu acredito que Balaão, né, isso é coisa do pastor Maico, tá? Entrando dentro do enredo dessa história, Balaão, porque primeiramente Deus fala com Balaão assim, não vai. Aí ele fala com Balaque, eu não posso ir, Deus mandou. Aí depois Deus fala assim, vai e faz o que eu mandar. Aí ele vai. Aí depois ele fica meio assim, mas eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou, Balaque. Mas no coração de Balaão, queridos, lendo essa história, é perceptível que ele tinha um desejo de quê? Adquirir as riquezas que Balaque tinha para ele. Ele tinha um desejo realmente de amaldiçoar o povo de Israel para que ele recebesse algo em troca. Mas, como, diga assim comigo, Deus é guarda fiel do seu povo. Aleluia! Como Deus não permitiu que Balaque amaldiçoasse o povo, depois de toda aquela conversa, Balaque diz o seguinte para Balaão, né? Balaão diz para Balaque o seguinte, olha, a gente não consegue amaldiçoar o povo
porque o povo tem a mão de Deus sobre eles. Mas, porém, entretanto, existe uma forma de fazer com que esse povo se perca. Que forma é essa, então? Já sei. Já que não podemos tirar Deus do meio do povo, não é verdade? Deus está com o povo. Então vamos tirar o povo da presença de Deus. Vamos tirar as pessoas debaixo das mãos de Deus. Porque sendo assim, Deus mesmo vai resolver o problema. E sabe o que me veio, pensando sobre todo esse enredo? Me veio aqui algo muito interessante. O quanto Satanás ele tem trabalhado até os dias de hoje para trazer para as nossas vidas, como cristãos, palavras, situações, às vezes coisas para que a gente como cristão faça como esse povo fez, saia debaixo da mão de Deus. E nessa noite eu vim aqui como profeta do Senhor realmente trazer essa palavra para você, para te dizer algo muito importante. Se você estiver debaixo da mão do Senhor, o maligno não pode tocar em você. O maligno não pode tocar na sua família. Se você estiver debaixo da proteção do Eterno, Satanás tenta. Satanás vai continuar tentando, mas nada vai chegar na sua tenda, porque Deus é com você. Mas eu também venho te dar um alerta: se você continuar brincando com o Eterno e achando que Deus é bobo, e sair debaixo da mão dele, meu amigo, minha amiga, cuidado. Porque uma hora a coisa vai complicar. Olha o enredo dessa história. Em um minuto o povo está ali abençoado, glória a Deus, Deus não permite a maldição. Em um outro minuto o povo está numa situação agora diferente. Olha o que a Bíblia fala. Que chegam para os homens, chegam para as pessoas de Israel, as sacerdotisas lá de Moabe, e começam a dizer o seguinte: aqui, vocês, esse negócio de adorar aí Adonai aí é muito chato, né? A gente tem uma proposta melhor para vocês. Qual a proposta? Olha, nós temos um Deus chamado Baal Peor, um Deus poderosíssimo, um Deus que faz grandes coisas por nós, não fazia nada por eles, mas enfim, né? E aí as mulheres viram para aquelas pessoas e falam assim: a única coisa que vocês têm que fazer é o seguinte, o que a gente tem que fazer? Primeiro, tá vendo essa comida consagrada a Baal? Tô vendo, comam. E ó, o povo entrou na comida consagrada. Tá vendo essas bebidas aí consagradas a Baal? Estamos vendo. Então beba. E agora? Tá vendo essa estátua de Baal? Agora a gente tem que nos relacionar sexualmente diante da estátua, em adoração a Baal. E aí, meu irmão, foi aquela festa. Os homens começaram ali a se prostituir, a fazer aquilo que foi proposto para eles. E aí a gente vê que Deus então fica irado. E aí Deus chama Moisés e fala: Moisés, reúna os cabeças da tribo, né, aqueles que fizeram isso, e enforque eles diante do sol. Para quê? Para que a minha ira seja arrancada do meio do povo. E aí a gente vê a situação tão interessante que a Bíblia fala que 24 mil pessoas morreram. 24 mil pessoas morreram. Mas depois que as 24 mil pessoas morreram, o povo estava ali, como a pastora falou, chorando. O povo estava ali, né, na expectativa, pedindo misericórdia. E passam 2 cidadãos ali, ó. Um príncipe chamado Zinri e a sacerdotisa chamada Cosbe. E eles vão diante da tenda, vão ali diante de Moisés, diante de todo mundo ali, se relacionar em adoração a Baal. E aí a Bíblia fala que vem quem? Finéias, e acaba com a bagunça. Só que o que veio ao meu coração, o que eu fiquei meditando essa semana, é o seguinte: da mesma forma que aquelas pessoas foram induzidas por aquelas sacerdotisas a fazerem algo que não agradasse a Deus, nós hoje, no século 21, 2019, acontece da mesma forma. Somos induzidos pela TV, somos induzidos pela internet, somos induzidos por homens poderosos, porque nós olhamos assim: nossa, ele deve ter poder porque a igreja dele tem milhões de pessoas, a minha tem só 70, então ele deve ser melhor do que o meu pastor. Aquilo que ele fala deve ser mais verdadeiro do que os meus pastores falam, porque olha lá, a igreja tem milhões de pessoas, mas olha, Deus é muito poderoso, queridos, aleluia. Essas pessoas, estes homens, essas mulheres da internet, das igrejas, do século 21, eles vêm com o mesmo papinho.
Eles tentam nos seduzir. E aqui, eu fiz questão de trazer aqui o significado do nome de Zinri e de Cosbe, porque às vezes a gente não fala muito dos dois, né? Eu fui ler e ouvi alguém pregando essa semana, que diz que o nome Zinri significa louvável, digno de louvor. E o nome Cosbe, a sacerdotisa, significa mentirosa, enganadora. Então você concorda comigo que os dois juntos, né? A mentira junto com aquele que, né, era ali talvez digamos assim, a estrela, né, do arraial, tentando induzir mais pessoas a fazer aquilo que Deus não queria. Então você concorda comigo que hoje nós temos pessoas aí, homens que se autoproclamam deuses, homens que se autoproclamam, né, porque eles autoproclamam Yeshua, porque fazem coisas aí e dizem assim: se eu não orar, não acontece, se eu não for, nada muda, mas se você vier aqui e eu tocar em você, você vai ser curado. Gente, isso é coisa do inferno. Porque se eu tocar em você e você for curado, a glória não é minha não, a glória é dele. Sabe por quê? Porque a unção não vem de mim, vem dele. Só que as pessoas ficam tão induzidas a isso que elas falam assim: nossa, eu vou ali por quê? Porque ali tem cura. Nossa, eu vou aqui por quê? Porque ali tem milagre. Nossa, eu vou aqui porque ali tem isso. Mas ninguém enche a igreja dizendo aqui: eu vou ali porque ali tem palavra. Isso é muito interessante, sabe? E meditando sobre isso, eu falei: Senhor, está acontecendo exatamente como aconteceu aqui. As pessoas são induzidas, as pessoas são engodadas por aquilo que você gosta. Só que hoje mudou, porque hoje a gente não vê ninguém fazendo sexo no altar. Pelo menos ainda não, porque com certeza acontece em algum lugar aí. Na Angola tem, ai, misericórdia. Mas é diferente. Mas sabe o que eles fazem hoje? Eles dizem assim para você, ó. Eles falam assim para você: olha, Deus deseja que você seja rico. Esse dia eu estava rindo com o pastor Jimmy, isso é verdade, olha a apelação. E Yeshua tinha casa na praia, você também tem que ter uma. E Yeshua andou de jumento, mas era 0 quilômetro. É muita apelação para dizer para você que você tem que ter, que você tem que prosperar, que você tem que fazer, mas isso vai contra a palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que Jesus falou o seguinte: gente, não fique ajuntando terreno, não fique ajuntando tesouro na terra, onde o ladrão rouba, onde corrói, mas ajunte tesouro no céu. Aí eu fico te perguntando, quem está certo? É os grandes homens que se acham Deus, ou é Deus que está certo? Porque às vezes as pessoas agem de forma como se Deus realmente tivesse errado. Esse Deus aí é doido, porque não, eu tenho que ser rico, eu preciso, porque afinal de contas, todo mundo, né, é tendência. Eu fico meditando, falo, gente, é complicado demais. Só que olha só, querido, Satanás, ele é muito sábio, gente. Às vezes a gente brinca demais com o diabo, achando que ele é bobo. Bobo é você. Bobo é você achando que, não, eu faço aqui, vai dar, não, abre o seu olho não para você ver. Satanás, ele faz a mesma coisa. O que Satanás falou com Eva lá no jardim, você se lembra? Qual era a ordem de Deus? Você não deve comer, não é isso? Aí Satanás chega para Eva, sutilmente vira para Eva e fala assim: Eva, é verdade que Deus falou que você não deve tocar no fruto? Eu não sei, é isso que Deus disse. Aí, através disso, Satanás vem o quê? Seduzindo Eva. Eva, olha que fruto bonito, né? Olha, toca nele, toca nele, toca nele. Aí Eva toca, não acontece nada. Agora pega o fruto, Eva. Eva pega o fruto. Agora come. Ela come, aí todo esse problema que nós temos hoje acontece. Mas a gente não se engana, queridos, porque isso acontece no século 21. Satanás, ele vem sutilmente, ele vem, né, sapatinho de algodão, e ele sabe aquilo que você gosta, tá? Exatamente do jeito que você gosta. Aí às vezes você fala assim: eu não gosto de dinheiro. Tudo bem, não precisa gostar de dinheiro, mas alguma coisa você gosta e ele vai te oferecer. E se você realmente for um crente que balança para lá e para cá e não tiver firme, você vai dançar uma hora. E aí, olha, queridos, eu fiquei muito impressionado como que a Bíblia realmente ela se conecta. A Bíblia é realmente algo muito poderoso. E se nós formos analisar a história bíblica, nós vamos ver que isso aconteceu em vários momentos. Aqui nesse momento, né, Finéias se levanta e
a presença de Deus volta para o arraial, não é verdade? O pecado é extirpado. Mas se a gente for continuar a história bíblica, a gente vai ver que nesses mesmos capítulos, número, Deuteronômio, daqui a pouquinho Moisés vai morrer. Daqui a pouquinho Moisés vai acabar de fazer aquilo que ele fazia, que ele vai ensinar o povo, ele vai deitar na terra. E aí daqui a pouquinho vai se levantar quem? Josué. E com Josué o povo cai. Josué morre, vem juízes, ora o povo está firme, ora o povo cai. Os juízes passam, vem os profetas, ora o povo está bem, ora o povo não está. Os profetas estão juntos ali, vem os reis. Um rei se levanta servindo a Deus, Deus está com o povo. Um rei se levanta, não quer saber de Deus, o povo passa perrengue. Isso é uma história que acontece até hoje. Porque as pessoas, elas vêm dizer dentro da Bíblia, elas vêm dizer para nós o seguinte, gente, o negócio é o seguinte, e que evangelho michuruco esse. Se você está no mundo, e lá no mundo você, vamos dizer assim, pastor James, né, que somos músicos, você está no mundo, lá no mundo você tocava pagode, irmão, você pode vir para a igreja e continuar tocando pagode, que Deus aceita isso. Aí eu olho para isso e me falo assim, onde tem mudança? Porque se o mundo, eu ouvia pagode e começava a dançar, eu dentro da igreja eu vou fazer a mesma coisa. Só que a minha Bíblia diz algo diferente. A minha Bíblia fala assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então a gente tem que deixar de safadeza, sabe? De achar que, não, eu estou na igreja, eu posso fazer o que eu quiser. Pode fazer o que você quiser, coisa nenhuma. Porque se você está aqui dentro e não mudou nada, ou você se converte de verdade, ou você vai para o inferno, e isso é a verdade. A gente fica dentro da igreja, não, hoje, amanhã eu mudo. Aí a gente vem aqui, faz apelo, vem cá filho, aceita, muda de vida. Aí sai da igreja e continua fazendo a mesma coisa. Não, isso aí é a história da carochinha. Porque as pessoas acham que o céu é uma utopia. Céu é uma história, sabe, as pessoas acham que o céu é algo assim, que alguém imaginou e que nunca vai acontecer. Mas eu vou te dizer uma coisa nessa noite, que o Yeshua deixou escrito. Yeshua falou assim, eu estou indo e vou preparar lugar para você. E aquele que estiver comigo vai subir. Vai subir. Pastor, mas Yeshua está demorando. Está demorando. Mas ele vem. Existe uma canção, né, que nós gostamos aqui que fala assim, né? Ele virá no piscar de olhar. Já imaginou como piscar de olhar é algo rápido? A gente pisca e nem sabe que piscou, não é verdade? Exceto aqueles que ficam assim, tentando piscar. Mas piscar de olhar, já foi. E queria dizer, eu temo no meu coração, pela minha vida e pela sua vida, o dia que a trombeta tocar, e se eu não escutar a trombeta, não adianta eu ter ficado aqui pregando, dizendo para vocês que você tem que viver a Bíblia, ou fingindo ser um pastor e não era. O dia que a trombeta tocar, se você não ouvir a trombeta, você não vai subir. Então, nessa noite eu vim trazer essa paraxá para você realmente como algo profético para a sua vida. Como eu disse aqui, na época de Samuel, lá estava Samuel, estava sua mãe Ana, né? E aí na época de Samuel, Eli, um sacerdote usado por Deus, deixava os seus filhos se prostituírem com as mulheres no altar, pegavam a carne dos sacerdotes para fazer churrasco, estava uma bagunça em Israel. Aí Deus usou aquela mulher porque era estéril, através dela Deus fez um milagre, nasceu Samuel. E a Bíblia fala que Deus olhou para Samuel dormindo, e a Bíblia diz assim, que antes que a lâmpada se apagasse, Deus falou com Samuel. E Samuel se levanta e diz para Eli o seguinte: Eli, Deus manda te dizer que os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. E a Bíblia fala que os 2 filhos dele morrem, Eli também morre, porque Deus pode estar sujo o arraial, pode Satanás tentar fazer o que ele quiser, mas uma hora Deus se manifesta. A Bíblia fala que estava lá Elias, e Elias olha para Acabe, Elias olha para Jezabel, uma bagunça no arraial, mais uma vez o povo de Deus adorando a Baal, e aí Elias vai ali como homem de Deus, e ele ora e fala: Senhor, segundo a minha palavra, não chove em Israel, até que esse povo crie vergonha na cara. Em 3 anos, não choveu. Que isso, Jesus? Senhor, levanta Elias no tempo de hoje, aleluia, porque que profeta é Elias. Amados, eu fico pensando às vezes, eu falo: Senhor, sei lá, levanta o Elias que sobe lá no Planalto, lá, no Jornal Nacional, 8 horas da noite, vai lá e fala assim para aqueles povos lá, sobe aquela rampinha lá do Planalto e fala assim: Deus manda dizer o seguinte: se vocês aqui não criarem vergonha, se o Brasil não se voltar para Deus, não chove nesse país.
Quero ver. Quero ver se tem profeta mesmo de Deus aqui nessa terra para fazer isso, né? Deus mandar, aliás, Elias, Deus nem mandou, Elias foi lá e falou, e Deus honrou, aleluia. E aí a Bíblia fala que Elias também está lá vendo essa bagunça, e aí Elias vai e faz aquele sacrifício, né? Desce fogo do céu, e uma vez mais Deus se manifesta, aleluia. E aí a Bíblia continua, né? Por vários momentos. Só que, queridos, Deus ficou feliz aqui com Finéias? Ficou. Mas Deus, Ele quer mais. E olha que algo tremendo, o que o profeta Isaías profetiza. Eu acho muito top isso aqui que o profeta Isaías, ele fala. Que, na realidade, antes de chegar a Isaías, eu essa semana fiz uma midrash da palavra de Deus, que eu fiquei surpreso comigo mesmo. Eu falei, gente, olha como que a palavra é top, né? Porque olha só, vamos ler a Bíblia, abre comigo no livro de Efésios. Efésios capítulo 4. Glória a Deus. É proibido dar glória a Deus não, tá, irmão? Aleluia. Eita glória. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Olha o que o apóstolo Paulo fala, queridos, que é algo tremendo o apóstolo Paulo fala. Todo mundo achou aí, amém? Ó, vou falar igual isso, não está demorando muito para achar aí o livro da Bíblia, gente. Vamos, aleluia, glória a Deus. Acharam aí? Efésios 4, versículo 14 diz assim, ó: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Repita comigo assim: vento de doutrina. De novo, vento de doutrina. Continua no versículo: pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. E olha o versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando o seguinte, gente, olha só, vamos parar para pensar. Nós temos que ser maduros e não podemos ser levados em todo o vento de doutrina, não, gente. Porque nem tudo que se fala por aí vem de Deus. E aí eu pensei um pouquinho, você concorda comigo que o vento é algo forte? Você concorda comigo? Você concorda comigo que o vento é algo que vem e vai? Sim? Só que existem ventos que vêm fraquinho às vezes, mas às vezes vem ventanias terríveis. Pensando sobre isso, eu comecei a meditar o seguinte: vento de doutrina significa que hoje ainda no século 21, né, como aconteceu na época de Yeshua, vai continuar acontecendo. O que significa isso? Que vão vir coisas que vão parecer de Deus, mas que na realidade não são. E algumas coisas vão vir fraquinhas, que a gente não vai nem saber, mas outras coisas vão vir muito fortes, que supostamente vão até balançar aqueles que são de Deus, que vão ouvir falar, poxa, será que é de Deus mesmo? Será que não é? E aí, meditando sobre isso, vento de doutrina, queridos, é algo que acontece até hoje. Aqui nessa igreja, nós temos uma doutrina e fazemos assim: se você quer receber a vitória, aqui ó, leva essa chave para sua casa, porque quando você abrir a sua porta, as coisas vão ser abençoadas. Isso é vento de doutrina. Só que é interessante que até hoje, nos dias de hoje, no século 21, algo que o Wilson falou aqui é verdade. Há anos atrás aí, um homem se levantou com essas doutrinas malucas aí, e pregando, e o detalhe, tá? Eles falam da palavra, falam na Bíblia. E aí ele se levantou ali, e ele ali, juntamente com mais, esqueci agora o número de pessoas, mas muitas pessoas, foi o maior suicídio da história, porque aquele líder levou pessoas ali, ó, a serem mortas por causa da palavra. Então você concorda comigo que o vento de doutrina não é algo bom? O vento de doutrina é algo perigoso. Mas o que tem de crente que dentro da igreja, meu amado, que não acredita na Bíblia, mas se você falar com ele assim, abrindo parênteses para você entender o que eu estou falando, aqui nessa igreja a gente tenta trazer para vocês aquilo que Deus manda. Aqui hoje, por exemplo, a gente prega ali 50 minutos, né, 1 hora no máximo, e às vezes as pessoas acham muito, mas olha só, para nós trazermos para você uma palavra de Deus sadia, nós ficamos, né, durante a semana orando, durante a semana buscando, às vezes estudando 4 ou 5 horas para trazer uma palavra de 1 hora para você ser abençoado. E tem gente aqui que não está nem aí para isso. Mas essa semana eu comecei a pensar, falei, gente, como que realmente as coisas do diabo parecem melhores do que as coisas de Deus para as pessoas?
Eu li um cartaz de um pastor essa semana, eu comentei com o pastor James. Pastor fulano de tal. Pastor formado em algo lá, e formado em hipnoterapia. Sabe o que é isso? Hipnoterapia? Hipnose terapêutica. Coisa do diabo, sabe por quê? Eu li sobre isso. Se você tem um problema no passado, uma dor, você vai passar por uma sessão de hipnose, para que nós possamos voltar ao passado, para que você seja curado. Aí eu te pergunto, cadê Deus nisso? Porque não precisa de Deus mais então, vamos pôr Deus para fora, porque agora nós temos outros meios. Porque isso é coisa do diabo. Você vai ficar em transe, vai voltar no seu passado para que você seja curado. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, queridos. A Bíblia fala assim que Deus, Ele conhece você antes de você nascer. E se Ele tiver que curar algo lá atrás, Ele vai usar profeta, Ele vai curar, Ele não precisa que você volte. Mas às vezes Ele vai te lembrar lá atrás para você pedir perdão, para que você seja curado. Mas não precisa você aqui passar por um transe, seja lá o que é, para que você volte lá para trás. Mas sabe qual é a minha tristeza nessa noite, pensando nisso? É porque a igreja desse pastor supostamente está lotada de pessoas, porque são enganadas. Mas aqui a gente tenta fazer o que é de Deus. Não, esses pastores aí estão com nada não, eles estão muito fraquinhos, né? Mas queridos, que algo poderoso é Deus, sabe por quê? Porque Paulo fala isso, gente, a gente não pode ser levado, ok? Você tem que estar o quê? Firme. Diga comigo assim, firme. Porque o vento vem, amém? O vento vem. Uma hora vem um pastor e fala uma coisa na TV, e fala uma coisa na internet. Uma hora vem uma pessoa e fala outra. E aí tem pessoas que ficam aqui, corre daqui, corre para lá, corre daqui, corre para lá. Mas e aí o que está certo? Aí eu vou te dar uma resposta do que a própria Yeshua falou, aleluia. Abra a Bíblia comigo, Mateus 7. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Olha que tremendo, gente, como a Bíblia se conecta, aleluia. Acharam aí Mateus 7, 24 ao 27? Olha o que Yeshua fala assim, ó. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Diga comigo assim, ouve e pratica. Olha o que Yeshua fala. Ele será semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Onde que está a casa do homem? Aonde que está? Olha o que diz o versículo depois, ó. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Yeshua dá um segredo. O vento de doutrina vem? Vem. As coisas esquisitas vêm? Vem. Mas se você é a casa que está edificada sobre a rocha, que ouve a palavra, que a pratica, o vento vai soprar, mas você vai ficar, ó, de pé. Porém, olha o que a Bíblia fala. Aquele que ouve essas minhas palavras, diga assim, mas não cumpre, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Diga comigo, areia. Aí o que a palavra fala? Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Sabe o que o Senhor fez? Eu li aqui, meditando sobre tudo isso. É que vem ventos de doutrina, vem pessoas falando isso, vem pessoas falando aquilo, vem pessoas falando seja lá o que for, queridos. Mas olha, a verdade é a seguinte: aquilo que é de Deus está firme, não muda. Isso aqui é a síndrome do jardim, como eu disse. E o que Deus colocou no meu coração nessa semana, aleluia, profeticamente dizendo para nós nessa noite, é que sim, Pinhas foi usado por Deus, mas que olha, vai acontecer algo muito maior por aí, e já tem acontecido, porque é necessário pessoas se levantarem para falar contra a palavra, é necessário as pessoas se levantarem para tentar nos induzir. Por quê? Porque isso é bíblico, e às vezes Deus deixa para testar você, para saber se você está firme na rocha, ou se você está firme na areia, para saber se você é dele ou se você não é.
E olha, queridos, como Deus ele tem olhado para essa terra e o quanto ele tem visto pessoas aí que não tem nada de Deus na vida delas. E aí eu fui analisar a seguinte questão: as pessoas olham assim, não, Jesus está demorando, vai demorar muito isso. Quando você compra um apartamento, supondo que a construtora vai entregar esse apartamento em 2022, vamos pensar assim, e você comprou esse apartamento para fazer um investimento. Você só vai começar a pagar as prestações desse apartamento quando você entrar dentro dele, não é verdade? Mas, até você entrar no apartamento, existe uma coisa que se chama assim, evolução de obra. Você paga o valor pela evolução da obra. E pensando sobre isso, eu falei, gente, que poder, sabe por quê? Porque um dia Yeshua vai voltar para nos entregar a chave da nossa casa. Eu creio, você crê nisso? Só que até chegar esse dia, a obra do Senhor está evoluindo, a obra está evoluindo, a obra vai evoluindo. E você pode não estar vendo nada, mas a obra está evoluindo. Você pode não enxergar, mas a obra está acontecendo. Sabe por quê? Porque Elias se levanta e diz, Senhor, só sobrou eu. E Deus falou, não sobrou só você não, tem mais 7.000 que não se dobraram. Aí a gente olha para a nossa igreja, Senhor, só tem a gente. Não, não tem a gente só não. Tem pessoas pelo Brasil todo que Deus está despertando o amor realmente pela Torá, pela palavra dele. E pode Satanás falar o que ele quiser, pode se levantar pessoas e dizer que vocês são malucos, que nós somos doidos, que não vai dar em nada, pode falar o que quiser, queridos, mas uma coisa eu vou profetizar para você nessa noite, e quero te dizer nessa noite, que aquele que é de Deus não se abala. E pensando e lendo sobre isso, porque olha só, Satanás ele vem, Satanás ele tenta nos enganar naquilo que a gente gosta, queridos. Satanás ele vem e assim, pensando sobre isso, se Satanás sabe que você não gosta de angu, você acha que ele vai te oferecer angu, queridos? Ele vai chegar com bife ali acebolado, batata frita para você. Aí você vai olhar assim e falar, eita glória, é de Deus esse bife. Não é não, filho, não é não, é cilada. Vai, mas é verdade, queridos. Se a Bíblia fala que Satanás se apresenta como homem, como anjo de luz, você acha que Satanás é bobo? A gente acha que Satanás vigia não, para você ver. Satanás vem com coisas bonitinhas, ele vem com coisas que vão lá no seu coração para gerar dúvida na sua cabeça, para você ficar meditando, será que o que o pastor Michael ensina é verdade? Será que o que a minha igreja fala é verdade? Porque a igreja do fulano acontece tanta coisa lá, olha quanta gente tem lá, a minha igreja não sei, é isso e aquilo, mas olha, eu quero te dizer algo nessa noite, queridos, que a Bíblia fala algo muito poderoso, fala assim, ó, que Yeshua deixou bem escrito o seguinte, ó, existem 2 caminhos, diga comigo assim, 2 caminhos, um é muito bom, e te convido a passar para lá se você quiser, tá na bênção se você quiser ir. Um é largo igual a porta da igreja, você pode passar para lá, tem bênção, tem prosperidade, tem alegria, satisfação, ó, vai na paz. O outro, deixa eu ver se tem alguma coisa apertada aqui, acho que não tem, né, pra gente ver, mas o outro é mais ou menos o seguinte, você vai passar assim, ó. Eita agora, o outro tem espinho, ai Jesus, dói isso. O outro tem pedrada, o outro tem confusão, pessoas falando de você, você não tem nada, por que está falando de mim, Jesus? Tem perseguição, tem. Mas sabe qual é o interessante dos 2 caminhos? É que a porta dele, você olha assim, nossa, que porta bonita, eu vou entrar aí. Mas lá no final, como diz a palavra Salomão, há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Mas a porta estreita, ela é difícil. Ai, Jesus, estou cansado, Senhor. Está difícil. Luta, prova, aleluia. Decepção, peleja. Mas, aleluia. Quando você chegar no final, meus queridos, vai ter alguém lá com uma bandeira assim, ó, esticada. Eu acredito que 2 anjos, um de cada lado, dizendo assim: seja bem-vindo,
Você chegou, e agora não tem caminho apertado mais não, olha lá, ó. E de receber aquilo que eu preparei para vocês, aleluia! Eita glória, queridos! Olha o que Isaías disse. Isaías foi um profeta poderoso também, usado por Deus. Isaías 9:2, não precisa abrir não, mas Isaías diz o seguinte, gente: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E hoje o mundo está em trevas, queridos, porque Satanás tem tentado cegar, Satanás tem tentado tirar a presença do Senhor, Satanás tem tentado mostrar para as pessoas que ser cristão é ser o oba-oba, você pode fazer o que você quiser, porque Deus não está nem aí, não, queridos, Deus está aí sim. Porque Yeshua não veio à terra para você brincar e fazer o que você quiser. E aí as pessoas dizem o seguinte: não, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, eu falo o que eu quiser, eu vou onde eu quiser, eu me porto como eu quiser. Me explica isso. Porque não é assim que a minha Bíblia diz, não. A Bíblia diz assim, como foi pregado aqui há um tempo atrás, acho que foi o próprio Wilson que falou, e o Luciano disse aqui no domingo. Deus deixou uma frase muito clara sobre o perfil do cristão que ele deseja: sede santos como eu sou santo. Ah, pastor, mas é muito difícil ser santo. Então vai para o inferno, então. Pastor, eu não consigo orar, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo estar na igreja, eu não consigo chegar cedo no culto misericórdia. Mas eu consigo ficar 2 horas assistindo Netflix. Eu consigo ficar 2 horas fazendo coisas que me agradam. Queridos, deixa eu te ensinar um segredo. A palavra do Senhor fala assim, que todo dia, a carne luta contra o espírito, mas só vence aquele que é mais forte, tá? Fica a dica. Se você dá força para o seu espírito, ele vai vencer e você vai fazer as coisas de Deus. Mas se você só alimenta a sua carne, você acha que o que vai acontecer, não é verdade? A Bíblia fala sobre isso, a carne milita contra o espírito. Mas todo dia a gente nem está ali, ó. Não vou comer esse bife, vou comer angu, porque angu é de Deus e bife não é de Deus. Daqui a pouco os pessoal vai falar, pastor Marco virou vegano. Não, de forma alguma. Bife é de Deus, irmãos. O Senhor abençoe as vacas, aleluia. O Senhor abençoe a chimarrão, ô glória, aleluia. Mas queridos, é verdade. Todo dia a gente milita contra a carne, todo dia a gente tem que estar ali. Todo dia o pastor Michael levanta de manhã e a carne quer fazer o quê? Vamos tocar o rebu, como diz seu marido, né? Mas o espírito está assim: não vai fazer isso não, menino, porque você é meu e pronto, acabou. Tá bom, Senhor. Todo dia a carne, quando alguém faz raiva em você, a carne fala: Senhor, a vontade é socar ele. Mas o espírito fala assim: não soca, ora por ele. Todo dia você se levanta e fala: Senhor, hoje, aleluia. Mas o Senhor fala assim: aquieta-te, eu sou Deus, não você. Aí a Bíblia fala que a salvação ela é o quê? É de glória em glória, é de vitória em vitória. É hoje, eu venci hoje, aleluia. Amanhã eu vou vencer de novo, mas eu vacilei, não tem problema, eu me levanto porque Deus é comigo e eu vou continuar caminhando. O problema é que as pessoas fazem: eu caí, agora já era. Não, já era não, meu querido. Vem cá, Deus te ajuda. E aí parte a questão da igreja, porque as pessoas acham que igreja, a gente quer encher a igreja para a gente, pastor, a gente quer ter dinheiro, a gente quer encher a igreja para ficar olhando para a carinha de vocês. Não. A gente quer ter igreja, sabe por quê? Cheia, abençoada, sabe por quê? É para que vocês sejam felizes. É porque você está com o seu irmão aí, olha para o seu irmão nessa hora, olha para a carinha dele, tá vendo? Olha o que a Bíblia fala, que é melhor serem 2 do que 1. Diga comigo assim: é melhor ser 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. Aí a gente quer viver uma vida sozinho. Eu quero ser crente abandonado. Não, querido. A igreja é o melhor lugar para você estar. A igreja tem pessoas problemáticas, tem pessoas diferentes, tem pessoas negras, brancas, altas, baixas, não importa. Mas a igreja é o lugar onde, quando você está junto, o seu irmão chega para você e fala assim: filho, eu não tenho dinheiro para te dar não, eu não tenho nada para fazer por você, mas eu vou orar para Deus entrar com uma providência na sua vida. Queridos, não tem coisa melhor quando você está mal, chega alguém na igreja e te dá um abraço e fala assim: eu não sei o que você está passando não, mas eu estou contigo porque você precisar, aleluia. É poder demais, queridos. E olha, que algo poderoso, porque Yeshua, ele fala algo assim, ele fala: gente,
Podem falar o que quiser, podem fazer o que quiser, mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu vou falar, Yeshua falando. Vai passar a terra, vai passar o céu, mas olha, as minhas palavras não vão passar. Falem o que quiser, digam o que quiser, preguem o que quiser, mas a verdade é uma só. Deus ainda é Deus. A palavra de Deus ainda é válida em todas as suas vírgulas, capítulos. Tudo o que Deus escreveu vale para o dia de hoje, 2019, século 21. Se você quer seguir, bem, mas se você não quer seguir, é uma opção sua. E para terminar nessa noite, essa paraxá, eu quero deixar 2 textos para você. Deus, ele ficou muito feliz com Pinhas, amém? Não ficou, na verdade? Pinhas foi um homem ousado porque ele foi lá e tirou o pecado do arraial. Mas olha só, Deus, ele está preparando algo que vai chegar o dia, diga comigo assim, ele virá. A Bíblia fala assim que vai chegar o dia, queridos, que Ele, o Senhor, o nosso Rei Todo-Poderoso, vai assentar no cavalo branco, vai assentar com aquele manto assim escrito, ó, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele vai descer, porque olha o que diz a palavra em Romanos 16, 20, diz assim, ó, o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Deus ficou feliz com Pinhas, Deus ficou feliz com Samuel, Deus ficou feliz com Davi, Deus ficou feliz com todas essas pessoas, mas Deus vai ficar feliz, sabe que dia? O dia que Yeshua realmente voltar, e aí Ele vai voltar, e todas essas mentiras vão ser jogadas por terra, e todos aqueles que confiaram nessas mentiras vão se perder, mas aqueles que estiverem com Ele, reinarão com Ele para sempre. Aleluia. E queridos, eu fico imaginando esse dia que Yeshua vai voltar, e a Bíblia fala que Ele vai lançar o inferno, Satanás e os seus anjos e a morte para sempre no inferno. E nenhuma coisa dessa mais vai nos abalar. Mas enquanto estamos na terra, nós temos que confiar em uma só coisa: a palavra de Deus. E eu vou deixar um versículo de incentivo para vocês nessa noite. Um versículo de fé. Aleluia. Versículo profético. Eita glória. Só que eu quero que vocês repitam comigo esse versículo. Né? Vamos dar ênfase nesse versículo nessa noite, né? Pode ficar sentado mesmo. Diga comigo assim: meus irmãos. Diga assim: meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Por isso nessa noite eu quero deixar esse versículo para a igreja ali, para nós. Continuemos fazendo o que Deus quer. Pode parecer que não temos plateia e não precisamos de plateia. Pode precisar que ninguém está nem aí. Pode parecer que o inimigo está vencendo, pode parecer que você está ali e fala, Jesus, está difícil, mas querido, eu vou te dizer uma coisa, e aqui, né, não que eu goste disso, mas às vezes a gente fica vendo nessas lutas MMA, né, uma pessoa está ali lutando com a outra, e passa 3 rounds ali, e a pessoa só apanhando, isso é mais em cima do Rambo, né, que acontece a mentira, e o Rambo está lá, apanha, e no último segundo do filme, o homem levanta e mata todo mundo, faz, gente, que mentira, né, mas Deus não é mentiroso não, queridos, Deus ele está dando corda, Deus ele está deixando Satanás usar quem ele quer, Deus está deixando as pessoas falarem o que querem, mentirem, mas a hora que ele falar assim, filho, sim pai, chegou a hora. Senhor, eu quero ver esse dia, eu não sei como vai ser esse negócio, mas se eu puder estar do lado de Yeshua, vendo ele descer, eu falo, Senhor, aleluia, porque o pastor quer rolar com o Yeshua na grama, eu quero descer com o Yeshua e falar, vamos lá, aleluia, glória a Deus, né? Vamos guerrear, Senhor, aleluia. Porque, queridos, vai ser algo muito poderoso estar na presença do Senhor. E aí eu quero terminar realmente agora. Deus se alegrou com a vida de Pinhas, mas Deus se alegra com a vida de cada um de nós.
que todos os dias coloca o pecado para fora das nossas vidas. Porque o maior arraial não é essa igreja, o maior arraial é a sua vida. O maior arraial é a sua casa. E todos os dias nós temos que pôr o mal para fora. Amém? Dê um glória a Deus comigo nessa noite. E diga assim: Yeshua, em breve virá. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe vocês. Aleluia.